Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13. Boa noite, graça e paz a todos, amém? Antes de começarmos, eu quero dar alguns avisos. Eu sei que gigantes da fé cristã e da reforma protestante lançaram mão do texto que eu vou ler, e alguns deles pensavam diferente do que eu vou tentar propor hoje. O que eu vou tentar fazer aqui hoje é propor uma leitura alternativa desse texto, que eu acredito e muitos outros irmãos acreditam que é o melhor para o entendimento do Evangelho. Tá? Esse é o primeiro aviso. O meu segundo aviso é que o que eu vou tentar fazer é lembrá-los do que foi falado na jornada teológica e dar continuidade ao que o pastor tem falado sobre os rebeldes. Eu sei, eu estou sendo muito pretensioso, tá? Mas fique comigo, preste atenção no texto, e a minha oração é que o Senhor Jesus, transforme as nossas vidas essa noite. Na leitura do nosso texto, em Marcos 10, 13, está assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, ou aos semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância, ou desde a minha adolescência. Eu vou argumentar sobre isso. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, ou dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, para Deus não, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães e filhos, campos e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo,
muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Comumente, nós começamos a pregação fazendo uma pergunta a fim de levar o povo de Deus a pensar naquilo que vai ser feito. Outros preferem o que eu vou fazer hoje. Eu começarei com uma afirmação. A quem é permitido entrar no reino de Deus? Quem pode herdar a vida eterna? Certamente que só os últimos. Certamente que só aqueles que não são. Certamente só aqueles que não têm e não podem. Certamente aqueles que não confiam em si mesmos. O reino de Deus não é artigo de luxo que podemos viver a vida inteira e tentar conquistá-lo. Eu começo afirmando categoricamente que aqui não há nenhum sequer, que pode herdar o reino de Deus. Você não pode herdar o reino de Deus. Isso é impossível aos homens. O reino de Deus e a vida eterna pertencem a Jesus de Nazaré, e ele dá a quem quer. E você que estará me ouvindo e está me ouvindo, e que crer completamente que o Filho de Deus morreu por você, você herdou aquilo que você nunca poderia pagar. Dito isso, eu quero estabelecer um paralelismo que nós encontraremos nesse texto. Porque o imaginário dos dias atuais é impossível. Com a mente que nós temos hoje, é impossível você entender o que Cristo está tentando nos ensinar. E a prova disso é que nem os discípulos entenderam. O nosso imaginário de criança hoje é aquilo que muitos têm dito: eu dou tudo que eu não tive. Não é bem assim que os pais dizem hoje? O que é a criança? Eu faço tudo o que ela quer, a hora que ela quer, como ela quer. Mas a minha pergunta é: a criança, quando esse texto foi escrito, tinha todos os privilégios e amor que ela tem hoje? Certamente que não. Para os irmãos terem uma ideia, no Egito Antigo, próximo da data desse texto, metade das crianças não passavam de 15 anos. Era muito difícil sobreviver à miséria do mundo antigo. Por isso que os filósofos atuais dizem: provavelmente você come melhor do que muitos reis. E se nós não temos consciência da importância de uma criança, certamente não entenderemos nada desse texto. Outro ponto de vista sobre a criança hoje é que ela é fofa, praticamente sem pecado, um anjinho, pura e meiga, e que a criança sempre é humilde. Mas se você é membro dessa igreja, você tem aprendido que o homem nasce em pecado. Então nós temos um problema. Jesus acabou de transformar crianças em modelo, paradigma para a entrada no reino de Deus. Deixa eu ilustrar a história para vocês. Estão trazendo crianças para Jesus. Os discípulos dizem não. O texto diz enfaticamente: os discípulos repreenderam aqueles que traziam as crianças. Por que raios eles impediram de deixar as crianças chegarem até Jesus? E por que o jovem conseguiu chegar até Jesus? São coisas que você precisa ler esse texto e ter a resposta. Por que as crianças não podem e o jovem pode? Porque
é feito a acepção de pessoas de quem pode ou não entrar no reino de Deus, quem pode ou não se aproximar de Jesus. Quem é que diz quem que pode entrar no reino ou não? Quem é que diz que pode se aproximar de Cristo ou não? Certamente não somos nós, como não era a missão dos apóstolos. Bem, ouvimos aqui hoje, o que devemos fazer? Pregar. Então eu quero te dar informações para que a gente não pare quando começarmos a exposição do texto. Esse é um texto que a gente chama de sinótipo. Ele aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esse texto é alvo de muitos debates e eu não vou entrar em nenhum deles. A minha intenção aqui é ser puramente evangelístico, puramente apologético. Mas você precisa saber o seguinte, que quando Mateus o descreve, Mateus descreve como certo homem, Marcos descreve como certo homem, Mateus como jovem, e Lucas vai falar que ele era importante ou governante. Esse texto, em Mateus e em Lucas, ele sempre aparece depois de Jesus ensinar sobre casamento. Se você olhar para a sua Bíblia, no capítulo 10 tem um título, a questão do divórcio. É o texto anterior. Só que, particularmente, eu acho que esse texto não tem conexão com esse texto. Mas eu gostaria de pedir você, uma única vez, para abrir sua Bíblia comigo em outro livro. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18. O mesmo texto que nós lemos no capítulo 18, começa no versículo 15, as crianças, e depois no versículo 18, o homem rico, ou o governante rico. Só que o texto que antecede é o versículo 9. E eu gostaria de ler com você o versículo 9, do médico Lucas, um evangelista amado. O texto que antecede o texto da criança e do jovem rico é esse texto. Há alguns que confiavam em sua própria e desprezavam os. Jesus contou essa parábola. E qual é a parábola? Jesus vai dizer que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era religioso, fariseu, e esse homem era soberbo, altivo em seu coração, a ponto de se comparar com o outro. O outro era um publicano. Você tem que imaginar que o publicano é aquele cara que era odiado no mundo judaico. Ninguém gostava de um publicano. Era o cara que cobrava o imposto. Esse cara, certamente, para o judeu, não herdaria a vida eterna. Não herdaria o reino de Deus. E Jesus vai contar essa parábola porque alguns confiam na sua própria. E Lucas vai colocar o próximo texto, versículo 15. Vamos ler? O povo também estava trazendo. A minha pergunta é, por que o erudito Lucas, minucioso, colocou os textos em paralelos? Essa é uma pergunta que nós temos que responder para vocês. Por que o texto está onde está e como está? Nós precisamos saber. E agora nós vamos começar uma jornada que eu espero que a minha voz suma e o Espírito Santo invada o coração de vocês. Volte para Marcos, capítulo 10. Lembre-se das 2 informações. Lucas coloca o texto diante de alguém ou de uma imagem de um povo que confia em si mesmo, que confia na sua própria justiça. Lembre-se que Jesus acabou de estabelecer um paralelo, crianças e o jovem rico. A criança desprezada completamente no mundo antigo, não tinha direito de nada, não possuía. A criança era o marco da fragilidade, e é até hoje em certo sentido. Por quê? Porque se você não alimenta uma criança, ela não consegue se alimentar sozinha, principalmente se ela for de colo. E agora que nós começamos, versículo 13,
E eu vou lendo e expondo e vou correndo para o clímax. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam. Essa palavra repreender não é como só dissesse assim, não, agora Jesus está muito ocupado, não vem agora. Não é esse tipo de repreensão. Esse tipo de repreensão é aquele tipo de que se usava para expelir os demônios. É uma repreensão duríssima. Os discípulos estavam decididos. Essas crianças não vão atrapalhar o mestre. Seja porque ele tem coisas mais importantes para fazer, seja porque elas são totalmente desprezadas. Obrigado, mestre. Fato é, os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças. Versículo 14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Jesus ficou? Isso devia dar um pouquinho de temor a gente de dizer quem pode ou quem não pode ser salvo. Isso deixa Jesus indignado. Jesus não ficou triste. Jesus ficou... Sabe que palavra caberia aqui? Ponto de raiva. Você não tem direito de falar quem pode ou não ser salvo. E nem eu. E ninguém, na verdade. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Versículo 14. E agora nós temos algo que precisamos lidar. As crianças que nem podiam chegar até Jesus, as crianças que eram desprezadas, se tornaram paradigma dos donos do reino. As crianças que eram marcadas por não ter, por não poder, as crianças que eram marcadas por fragilidade, as crianças que eram marcadas por todo desprezo, agora se tornaram paradigmas, modelos, para mim e para você, nós que queremos entrar no reino de Deus. Jesus agora diz, se você não for semelhante ao desprezado, você não pode entrar no reino de Deus. E eu preciso te explicar o que Jesus estava querendo dizer com isso, correto? Mas continuemos a leitura por mais um pouco. 15. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Quem está dizendo isso aqui é Jesus, tá? Não sou eu. Ou seja, se você não for semelhante a uma criança e não tiver a atitude de maneira nenhuma, nunca entrará no reino de Deus. E aqui nós temos duas coisas que precisam ser vistas. Quando você olha para si mesmo, dentro de você pulsa aquela energia, aquele vigor de falar, eu mereço, eu posso. Foi porque eu orei, foi porque eu sou regular nos cultos. Esse verbo, se você não receber, ele é tão forte que a ideia é, se você não se envolver em como olhar para uma criança e como ela aceita o que recebe e como uma criança aceita o que recebe. Você já viu uma mãe amamentando? Qual é o direito que a criança tem de receber? Nenhum. Ela está impotente se a mãe quiser negar o leite. Morta por inanição. A criança é impotente. O que Jesus está querendo dizer aqui, se você não olhar para o reino de Deus como total impotência, você não pode herdar o reino de Deus, os soberbos não entrarão. Se você olha para a pregação e diz, está tudo bem, você não pode entrar no reino de Deus.
Se você ouve as ministrações sobre os rebeldes e você não analisa o seu coração, há problema em você. Lembra do que cantávamos? Se eu me... Paradigma para herdar a vida eterna é se humilhar. Uma criança não tem direito de nada. Vocês não têm direito do reino do Filho de Deus. Nenhum de nós temos. Nenhum de nós podemos olhar com altivez e falar: eu conquistei a vida. Impotente, desqualificada, desprezada, totalmente dependente. Percebe que o paradigma aqui não é: se você for puro como uma criança, você vai herdar o reino. Não. Se você for impotente, olhar para o reino como se tudo dependesse de Jesus e não de você, só então você pode herdar o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus aqueles que acham que são meigos e fofos como as crianças, porque elas não são. Isto posto, Jesus toma as crianças, versículo 16. Jesus toma as crianças nos braços, impõe as mãos e as abençoa. Normalmente, Jesus está tocando aquilo que ninguém quer tocar, abraçando quem ninguém quer abraçar. Imagina, o rei do universo veio salvar o universo, veio transformar o mundo, redimir os santos, e aí ele pega seu filho no colo e abençoa. Irmãos, vocês conseguem compreender a preciosidade disso? Jesus para por aquilo que você acha que é importante. Jesus para pela sua família. O rei do universo veio salvar o mundo e parou para impor a mão sobre crianças. Mamãe, pai, não tenha medo, vá até o Criador do universo e diga: eu dependo do Senhor para sustentar minha família, eu dependo do Senhor para educar minha família. Ele para pela sua casa. Mas lembre-se, aqui as crianças não foram sozinhas. Pai e mãe, você é responsável por conduzir sua criança até Jesus. Mas esse não é meu propósito essa noite, eu vou passar por esse tema. Eu disse que as crianças eram um paradigma para a salvação, não disse? Olha o texto que se segue, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção, se pôs de joelhos diante dele. A minha pergunta é: cadê aqueles que impediam as crianças de chegarem até Jesus? Por que o cidadão conseguiu chegar até Jesus e aqueles que levavam as crianças, não? Certamente é porque os discípulos tinham uma imagem daqueles que herdariam o reino de Deus completamente errada. E o homem se chega, ajoelha e já diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Muitos têm discutido dessa frase. Realmente o homem achava que ele podia ganhar, achava que ele podia, com a própria vida, conquistar a vida eterna? É a primeira opção. Que ele achava que a vida eterna era conquistada pelo que ele poderia fazer. E existe na tradição rabínica algo chamado de que alguns acreditavam que podia cumprir a lei de A a Z, ou seja, de começo ao fim. Por exemplo, Filipenses 3,6, Paulo vai dizer que quanto que a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ou seja, de alguma maneira, alguns achavam que poderiam conquistar a vida se obedecessem todos os mandamentos. É o que alguns acreditam que está acontecendo aqui. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Outros vêm dizer, não, isso é só um jovem mimado, rico e soberbo, que acha que pode tudo do jeito que ele quiser. Mas essa interpretação tem um problema. Olhe para o seu versículo 20. Jesus olhou para ele e o amou. Você acha que Jesus amaria um homem hipócrita, orgulhoso? Você acha que o cara chegaria para Jesus cheio de arrogância e Jesus o amaria? E essa pergunta precisa ficar na sua cabeça até o final da exposição. Você precisa entender que o vida eterna, do versículo 17, é um paralelismo. Ou seja, se sobrepõe no texto, é como um sinônimo. Vida eterna, entrar no reino de Deus, entrar no reino dos céus, herdar a vida, tudo isso é referência a uma única coisa. O mundo que nós vivemos é um mundo quebrado, ou seja, é um mundo que o pecado devastou e o diabo também. E os judeus sempre esperaram um reino onde existia justiça, onde não existia mais pecado, onde Deus moraria com eles. É ou não é? Então, o que esse jovem está propondo aqui é Jesus o seguinte: o que eu preciso fazer para conquistar ou para estar no reino de Deus? Isso é uma pergunta que todos nós, que somos honestos, intelectualmente falando, e não acreditamos que quando morre vira fumaça, todos nós queremos responder. Quem aqui nunca se perguntou, eu realmente vou entrar na vida eterna? Eu realmente vou morar com Deus no seu reino? Certamente, meus irmãos, todos nós que fomos honestos perguntamos, eu morarei com Deus um dia? Eu estarei no seu reino, onde não terá mais dor? Esse é o desejo do jovem. E para quem tem esse desejo essa noite, se você tem a mesma atitude do jovem, que acha que você pode comprar o reino de Deus, observe o versículo 18. Respondeu Jesus, porque você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Essa frase podia ser traduzida, o único Deus. Ou seja, para herdar a vida eterna, você precisa ser totalmente bom. E só existe um no universo que é totalmente bom. Não é que Jesus está dizendo que ele é mau. É que Jesus está estabelecendo para ele o seguinte: não há ninguém que possa herdar o reino de Deus. Só que o jovem, como todo soberbo e orgulhoso, tem os olhos tapados para a realidade. Porque a soberba tapa o nosso coração. E Jesus diz para ele, 19, você conhece os mandamentos. Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Não enganarás a ninguém. Você que cresceu na igreja, você que tem determinada intimidade com as Escrituras, você sabe que não enganarás a ninguém não é um dos 10 mandamentos. Ou pelo menos eu espero que você saiba, né? Não enganar não é um mandamento lá dos 10, mas é bíblico, aparece em vários textos. Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, versículo 16. A questão é que Jesus só faz uma aplicação maior da lei aqui. E Jesus continua: honra teu pai e tua mãe. E como eu ia dizendo, se você é bom das Escrituras, você percebeu que ele ocultou alguns mandamentos. Por exemplo, você não vê menção ao sábado, não vê menções aos ídolos e não vê menção à cobiça. Todos os mandamentos que Jesus fala é externo. Ou seja, mesmo que alguém não fosse piedoso no coração, ele conseguiria demonstrar que estava cumprindo a lei.
Todos os mandamentos estão ligados ao próximo, mas nenhum mandamento está ligado a Deus. E o jovem continua, versículo 20. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Provavelmente o que ele está se referindo aqui desde o meu bar mitzvah, quando o judeu fazia 12 anos, ele passava a ser responsável pelo que ele conhecia da lei. Ou seja, desde muito novo, esse jovem obedecia tudo que era externo. Ou seja, desde muito novo, se nós víssemos ele na igreja, nós nunca diríamos, ele vai para o inferno. Porque ele tinha casca de crente. Ele era bonitinho por fora, cheirosinho. Quanto à demonstração da lei externa, ele era perfeito. 21, Jesus olhou para ele, e aqui vai um adendo. Chegamos no clímax do sermão. Eu vim dizer que Jesus te amou na cruz. E eu vim te dar um alerta. Esse jovem foi amado por Jesus, mas rejeitou Jesus. Ele foi amado por Jesus e o rejeitou. Continuamos a leitura então, chegamos no clímax. O enredo da história desenrolou. Jesus olhou para ele e o amou, versículo 21. Falta-lhe uma coisa. Sabe o que eu amo no evangelista Mateus, da sua Bíblia? Mateus narra isso dizendo assim: se tu quer ser perfeito. E isso é Jesus respondendo a pergunta do jovem. O que eu posso fazer de bom para entrar na vida? Jesus falou para ele: falta coisa. Porque Jesus já tinha dito para ele, só existe um bom, mas ele insistiu. Jesus estava pregando para o cara o tempo inteiro. Olha, não existe ninguém um bom, rapaz, converte. Pastor Leonardo pregando, olha, não seja rebelde, converte, ser humilde, ser humilde, ser humilde. E aí o camarada, poupa de bonito, ei mestre, ei, o que eu posso fazer de melhor? Eu estou querendo entrar no céu, eu estou querendo ser crente de verdade. E o pregador está falando, converte, arrepende, humilha, no dia que chama hoje, humilha. E o cara está... Não, Senhor Jesus. É ou não é assim que nós ficamos? Parecendo que estamos ludibriando Deus. Quando vamos orar, não damos nomes aos pecados e ficamos, não. Mas o salmista como que grita? Perdoa-me dos pecados intencionais, dos que eu desconheço também, que nenhum deles me domine. É ou não é, irmãos? Falta uma coisa. Para o homem, falta uma coisa, jovem. Sempre vai faltar. Porque para entrar no reino tem que ser perfeito. Pela segunda vez, Jesus olha diante do jovem e diz: te falta alguma coisa, meu filho. Lembra da criança que não tinha direito de nada? Que era impotente, desprezada. Perceba uma coisa, a criança, se a mãe tirar o leite, não tem nem a comida. Mas o jovem que é rico, que falta, a criança tem. A criança tem direito de entrar no reino, porque a criança não tem olhar altivo. Por quê? Porque não tem direito de nada. Mas eu e você achamos que temos o direito de morar com Jesus. Achamos que conquistamos. É ou não é? Quando temos amigos, irmãos, parentes, pessoas que amamos desviada, praticamente olhamos para elas de cima para baixo e dizemos: eu tomei uma boa decisão, aceitei Jesus, você não. Você não fez boas escolhas. Não é assim que nós dizemos? Quando vamos evangelizar é daqui para cá.
E esquecemos do que o pregador diz. O evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde conseguir pão. Falta uma coisa, Jesus diz. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me... Muitos na história da igreja interpretaram esse texto como um convite à pobreza e ao asceticismo. Deixa eu te falar, você não vê isso na Bíblia, tá? Isso é esquizofrenia eclesiástica. Aconteceu na era medieval, isso é maluquice completa. Você vê Jesus falando para José de Arimateia vender tudo que ele tem? Não, era rico e continuou rico. As mulheres que sustentavam Jesus com seu ministério, era rica e continuou rica. Lídia, em Atos 16, era rica e Paulo não mandou ficar pobre. As escrituras não pregam pobreza e miséria. Muitos pregadores, para bater na teologia da prosperidade, incentivou pobreza e miséria como sinônimo daqueles que poderiam herdar o reino de Deus. Heresia! Não é assim que o pregador diz? Sei que você viu ele na internet. Heresia, heresia, heresia. O que Jesus está dizendo é, você confia no seu dinheiro. Você tem um ídolo e você não tem Deus. Momento de reflexão. Você tem ídolo ou você tem Deus no seu coração? Mateus, o que é ídolo e o que é Deus? Ídolo, do tamanho da sua cabeça. Deus, imensurável. De eternidade a eternidade, dono de toda sabedoria e poder. Aquele que você não pode contemplar, se não for por meio de Jesus e das Escrituras. Aquele que você não pode manipular, porque Ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Quem você tem no seu coração? Deus ou um ídolo? O ídolo, normalmente nós vamos até ele e dizemos o que ele deve fazer. Lembro-me bem de conversar com alguém do candomblé certa vez, e ela me disse, não, temos que fazer ebó, não sei o que lá, para poder equilibrar as energias e os orixás ficarem contentes, e então eu receber isso. O que é isso? Ídolo. Por quê? Porque eles tentam controlar a vontade da divindade deles. Eles acham que dando a oferta deles, a divindade faz o que quer. E no evangelho, como é que você conquista? Senhor meu Deus, eu sei que tu sustenta pássaros e veste lírios. Eu sei que o Senhor disse na tua palavra que eu sou mais importante do que pássaro e lírios. Eu não uso de vã repetição. Pai, dá-me hoje o meu pão diário. Humildade. Do começo ao fim, Deus se opõe aos soberbos. O jovem achava que ele poderia conquistar a vida eterna. A minha pergunta é, você acha que vai ser salvo pelo que você já fez no tempo que você se chama crente? A sua confiança, quando você chegar hoje, botar a cabeça no travesseiro, vai ser, eu vou para o céu se eu morrer hoje, porque na verdade eu tenho sido um bom crente. É por isso que você acha que vai para a eternidade? Meus irmãos, isso é loucura. Isso é loucura descabida. Não caminhe a passos largos para o inferno. Deus se opõe aos soberbos. Falta ainda uma coisa, se você quer ser perfeito, venda tudo. Dê aos pobres e troque por... Eu vim pedir o ídolo do seu coração hoje. Derrube o ídolo e troque por Cristo. Troque ainda hoje. Lembra, qual é a pergunta dele? O que eu farei para herdar a vida eterna? Ele está falando do futuro, mas o que Jesus falou para ele? Hoje você precisa tomar uma atitude. Vocês se lembram de João Batista? O reino de Deus está
próximo. Portanto, arrependam-se. Ei, deixa eu te falar, eu vim falar do futuro, da eternidade com Deus, novos céus e nova terra, uma maravilha, aonde não haverá pecado, não haverá dor. Ah, meu Deus, comeremos e beberemos com os santos, nos maravilharemos. Mas tudo isso depende do dia que se chama hoje. Troque o ídolo, troque a sua confiança no dinheiro, troque a sua soberba por Jesus. Seja como uma criança hoje, impotente. Seja como uma criança hoje, humilde. Você não tem o direito de nada, meu irmão. Não, 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 não. Jesus oferece àquele jovem: ei, eu tenho um tesouro maior para você. Se desfaça desse ídolo, se desfaça do dinheiro, tenha um tesouro no céu, venha e me siga. 22. Como o nosso irmão Gleiner gosta de fazer, eu queria fazer uma leitura junto com a igreja desse texto. Versículo 22. Diante disso, Marcos 10, 22. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas. O ídolo vai ficar no seu coração até quando? Ele se afastou daquele que o amou. O cidadão chegou até Jesus querendo comprar a vida eterna, quando Jesus disse para ele: troque por mim o que ele fez. Não quero. Tenho coisa melhor nesse mundo. Tenho que ajudar os celeiros. Tenho que comprar carro novo, casa nova. Ah, meu Deus, eu tenho que viajar o país todo aí, meu Mateus. Não dá tempo. Não dá tempo para ter filho para a glória de Deus. Não dá tempo para servir a igreja. Não dá tempo para nada. Eu tenho objetivos grandíssimos. Ele ficou abatido, afastou-se triste de Jesus. Ele queria um reino de Deus sem Jesus. Ele queria um reino que ele podia pagar. Mas Jesus está ensinando para ele: no meu reino entram aqueles que me amam acima de tudo. Jesus está gritando para ele: no meu reino, eu faço tudo por vocês. Troque por mim. Diante disso, ele ficou abatido. J.R. Edwards traduz essa palavra e ele diz que abatido aqui é como um céu nublado. Daí eu não pude deixar de me lembrar. Eu não pude deixar de me lembrar. Porque o engano das riquezas sufocam a semente do evangelho. Qual é a riqueza do teu coração? Que você tem amado mais do que Deus? Eu não consigo ver não, irmãos. Pastor não consegue ver. Ei, sua esposa não consegue ver. Seu marido não consegue ver. O que tem no lugar de Jesus no seu coração? Ei, dá para disfarçar, o jovem sabia disfarçar. O que tem no lugar de Jesus no seu coração? O jovem ficou nublado, porque no reino de Deus não era como ele imaginava. Tinha que ser dependente como uma criancinha, e ele estava acostumado a pagar por tudo. Ele estava acostumado a ter mérito no que ele fazia. Ele estava acostumado a bater no peito e falar: foi eu quem fiz. Mas quando Jesus disse para ele que no reino de Jesus só existe um bom, e que para entrar no reino precisava ser dependente como uma criança, ele foi embora.
Era mais fácil falar para você fazer uma campanha, não era? Era mais fácil falar, gritar e falar, dê R$100 e compre sua salvação, faça mais uma campanha. Vamos subir um monte. Era mais fácil. Por quê? Porque aí você pagava, mas não ia ser o reino de Deus. Porque no reino de Deus não dá para te colocar para dentro. É você e Deus. Eu preciso continuar. Tinha muitas riquezas, não dava para ele. Era muita coisa que ele tinha, assim, muitas ambições, muita coisa para conquistar. Ele tinha muita grana no banco, né? Não dava para trocar por Jesus, não. 23, Jesus olhou ao redor e aos seus discípulos disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra. Mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Deixa eu te falar. Alguns tentaram fazer marabalismo e falar que o camelo aqui passava numa portinha no meio da rocha. Os outros tentaram falar que isso aqui era uma corda. Ei, isso é tudo bobeira. Lembre-se do que Paulo falou para Timóteo. Não te envolva em discussões inúteis. Isso é inútil. A ideia do texto está claro. É impossível para o rico entrar no reino de Deus porque ele confia no que ele tem no banco. É impossível para os idólatras entrar no reino de Deus. É impossível para aqueles que amam mais a esposa do que Jesus, mais o marido do que Jesus. É impossível para aquele que ama mais o filho do que ama mais a Jesus. E aí eu ouço Jesus dizendo, aquele que ama mais pai, mãe, filhos e filhas do que a mim, não é digno de mim. Ah, Jesus. É impossível. E no versículo 26 da sua Bíblia, diz assim, os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Sabe por que eles perguntaram isso? Porque até hoje perdura uma ideia de que quem tem grana é porque Deus está aprovando, né? O cara tem grana, né? Está resolvido na vida, Deus aprovou tudo da vida desse cidadão. Naquela época também, como ele era rico, segundo Lucas, governante importante, é lógico que ele vai herdar a vida eterna. O cara cumpre tudo que tem que cumprir e ainda é aprovado por Deus, está cheio de nota no bolso. Os discípulos estão atordoados. Se esse homem, que parece crente, mas é podre por dentro, tem ídolo no coração, não pode herdar o reino de Deus, quem que pode? A pergunta é, quem que pode? Quem que pode entrar no reino de Deus hoje? Quem é que pode? Sou eu? É você? Somos nós? Resposta do Senhor Jesus de Nazaré. Jesus novamente, 27, Jesus olhou para eles. Vocês conseguem perceber quantas vezes Jesus olhou? Por isso meu exercício de olhar para vocês. Jesus estava tendo uma conversa muito franca. Jesus olhou para eles novamente e respondeu, para o homem é. Para o homem é. Mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Caminhando para o final. Se você é homem, no sentido de ser humano, é impossível você entrar no reino de Deus. Sozinho, impossível. Na força do seu braço, impossível. Mas Jesus deu uma solução. Para Deus é possível. Mas o que você precisa?
ser como criança. Para entrar no reino, você precisa ser dependente. E eu quero usar mais um argumento do próprio texto para isso. 28. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para te seguir. Pedro está falando o seguinte: nós fizemos sacrifícios sinceros. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe e pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, vida eterna. O que Jesus está querendo ensinar aqui? Pedro faz uma pergunta honesta. E eu acredito que tem crente aqui que já fez sacrifícios por Jesus. E pelo evangelho também. A pergunta é: Senhor Jesus, o Senhor praticamente condenou o rapaz que parecia perfeito. Nenhum sacrifício é bom, já que eu não posso conquistar a vida eterna. Muitos pregadores caíram nesse erro. Já que eu não posso pagar pela vida eterna, eu não posso fazer nada de bom, eu posso viver de qualquer jeito. Na Alemanha, um pregador chamado Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, sei lá como é que fala o nome dele, é alemão, disse o seguinte, da graça barata. Muitos acreditavam que eram salvos pela graça, e porque era salvo pela graça, ele podia viver de qualquer maneira. É mais ou menos o que Pedro está querendo dizer aqui. Pedro está querendo dizer: ué, se eu não posso fazer nada para ser salvo, as minhas obras são inúteis? Não. Colossenses 1, do 9 ao 11, vai dizer que se você conhecer a Deus, você conhece para viver de modo digno do Senhor, para em tudo agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência, com alegria indizível. Ou seja, as boas obras são as marcas do crente. Por quê? Porque ele faz para ser salvo? Negativo. Ele faz por amor a quem salvou. Ele foi salvo para boas obras, como diz Paulo em Romanos 1, Efésios 1 e por aí vai. O que Jesus está redefinindo aqui é: Pedro, não é que o que você faz é inútil. É, Pedro, e deixa eu deixar claro aqui, as obras de justiça do crente não é trapo de imundícia não, tá, irmãos? Esse negócio aqui, todas as nossas obras são trapos de imundícia. Mentira. Não é não, tá? O que a doutrina reformada diz é que você não pode pagar pela salvação. Mas depois de ser salvo, você vai andar em novidade de vida, pois é nova criatura. As coisas velhas. E agora você tem um rei que quer agradá-lo. Então não caiam nessa de trapo de imundícia. Isso é um texto fora de contexto, uma bela heresia. Jesus está redefinindo Pedro e está falando: Pedro, é incomparável. Veja o versículo 30. Deixará de receber 100 vezes, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. O que Jesus está falando é o seguinte: Pedro, aquilo que vocês abandonam é incomparável ao que eu vou dar. Agora, é o que Jesus vai dar ou o que você quer? A promessa de quando você abandona o mundo por Jesus é que ele vai te dar o que ele quer, o que ele acha melhor, o que ele acha que vai transformar a sua vida para a glória do Pai dele. Quando a gente cita todas as coisas cooperam para o bem, é para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, serem transformados à imagem do Filho de Deus. Não é todas as coisas cooperam para o bem, que você deixou seu carro e a enchente passou, o carro de todo mundo deu perca total e o teu não. Pelo amor de Deus, irmão, escola dominical. Todas as coisas cooperam para o bem, para você ser transformado à imagem do Filho de Deus.
E Jesus podia parar aqui, mas ele quer fechar o... Tem uma expressão que a gente gosta, né? Fechar o caixão. Né? Versículo 31. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. E eu acho esse texto interessante porque eu cresci na igreja e era mais ou menos assim. Funcionava mais ou menos assim, tá? Mateus, vamos comigo na lotérica pagar a conta. Quando chegava na lotérica, tinha esse tanto de gente que tinha aqui, lá no dia 5, né? Lotada a lotérica, lembra? É porque os jovens pagam tudo no Pix, você não sabe o que é isso. Lotérica, né? Fila do Itaú, pagar a conta do boleto da tua avó. Tua avó tem conta no Itaú e no Banco do Brasil. Aí tu ficava lá um tempão. É ou não é? Vocês não podem mentir para mim, eu sou velho, mas vocês também... Olha... Filão do Banco do Brasil. Aí algum crente virava assim para mim e falava, meu filho, os últimos serão os primeiros. E aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, não fazia sentido nenhum para mim. Meu pai falando uns textos sem nexo, os outros também, eu ficava assim, qual é o sentido disso aí? Né? Se orar de madrugada Deus ouve, e o cara do Japão não está orando, qual que é a ideia? Eu não consegui entender. E esse texto nunca fez sentido para mim, até entender o que eu acabei de explicar para vocês. Os últimos serão os primeiros, por quê? Porque os últimos são desfavorecidos, ninguém se importa com os últimos. Quem que é o último? É a criança. A criança tem direito de alguma coisa no mundo antigo? De nada. A criança não tem vez, a criança não tem direito, a criança não tem escolha, a criança é impotente, a criança é a última. Quem que vai herdar o reino de Deus? O último, aquele que é humilde. Aquele que não tem importância nesse mundo. Aí eu lembro de Paulo, em Atos capítulo 20, dizendo, não considerei-me digno da própria vida. Eu comecei com uma afirmação. Quem é que pode herdar o reino de Deus? Quem pode ter vida eterna? Quem é que pode entrar no paraíso e se regozijar com Deus? E eu termino com outra afirmação. Essa é uma pregação que não tem perguntas. Essa é uma pregação de afirmações. Assim como eu disse que você não podia entrar no reino de Deus, eu digo para você, você pode entrar no reino de Deus, se você for o último, se você for dependente como uma criança, se você for humilde, se você confiar em Jesus, não no que você faz. Porque, meus irmãos, no reino de Deus, não é como nós nos relacionamos na terra. No reino de Deus você não pode comprar, você não pode barganhar, você não pode induzir. Você não pode enganar o Filho de Deus. E a minha última frase antes da oração essa noite é: Jesus o amou. Você está disposto a trocar esse mundo por Jesus? Ou você prefere os ídolos ainda? Isso foi uma pergunta honesta e sincera. Eu te convido a fechar os olhos, abaixar sua cabeça, e nós vamos ao Senhor em oração. Vou deixar que você ore por 30 segundos sobre o que você ouviu. Eu não acredito que o apelo do pregador seja a última frase que ele diz. Eu acredito que o apelo do pregador é a mensagem dele. Se ele abriu a Bíblia e disse o que está escrito na Bíblia com fidelidade, o Espírito Santo trabalha sobre isso. E é a ele que eu peço que você se dirija agora, sobre tudo do que tu ouviu. Eu não quero induzir a sua oração. A partir de agora eu te deixo um momento livre para orar sobre o que você ouviu. E para que você seja honesto diante de Deus.
Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa a minha limitação de comunicar o texto. Me perdoa se fui infiel em alguma parte, te traí, Senhor, traí o texto. Mas, Senhor Deus, se eu expus o texto como o texto deveria ser exposto, eu peço que o Teu Espírito Santo convença corações aqui e agora, não por causa de mim, mas por causa do que foi exposto. Eu creio no poder que emana da pregação feita solenemente correta. Dê-lhes a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra eu os dei. O reino pertence a quem não tem, não pode, não é. O reino pertence àqueles que confiam somente em Ti. A vida eterna é concedida aos humildes, àqueles que dependem de Ti. Aos soberbos, Senhor, quebra o coração de pedra pelo poder do Teu Espírito. Aos crentes que aqui estão, Senhor, fortifica-os na humildade. E conduze-nos para morar contigo. Em Cristo, amém.